Quando aquele jogador troca de clube e se arrepende. Fala galera, hoje no canal Gol a Gol iremos falar dos jogadores que trocaram de clube e se arrependeram. Para começar a lista, vamos com o Felipe Coutinho, cria da base do Vasco que jogou bem pelo Brasileirão, que foi muito cedo para a Inter, porém logo já voltou para o Vasco, mas mesmo assim recebe uma segunda oportunidade da Europa e vai para a MDS espanhola, que é um clube da Espanha, como o próprio nome diz praticamente, e até lá ele consegue jogar bem e se destacar e logo recebe proposta do Liverpool, que lá já chega com a camisa 10 de peso e quase ganha um campeonato inglês, só perdendo para o Manchester City. E como todo mundo sabe, uma das coisas mais características do Coutinho é pegar a bola fora da área e meter ela no ângulo, que tem diversos gols dele fazendo assim. Porém, por lá ele não conseguiu quase ganhar título nenhum e logo começou com alguns problemas, querendo sair do Barcelona. Porém, o próprio Liverpool não estava deixando, pois ele era um jogador importante para o time. Mas logo em 2018 eles conseguem e finalmente o Felipe Coutinho vai para o Barcelona. Porém, lá foi a queda do auge dele. Lá ele começou e tudo, pois lá o Barcelona já estava começando a entrar em crise. E logo depois de um tempo eles deixaram de ganhar a Premier League e a Champions, que foi o Liverpool ganhando. E logo assim já começou a ser emprestado para diversos times. E foi emprestado para o Bayern, e lá era banco. E depois disso foi só para baixo. Desde a temporada 21-22 ele começou a ser emprestado para o Aston Villa. E hoje em dia acaba se encontrando no Al Dubai do Catar. Então podemos tirar a conclusão que com certeza ele se arrependeu sim. Indo agora para o próximo da lista, que temos Eden Hazard. Hazard é um cara que foi um dos que mais se arrependeu, eu acredito. Que, cara, pra quem não sabe, ele jogou muito pela Premier League, pelo Chelsea nesse caso, e chegou arrasando, ganhando já a Champions League. Sendo falado que seria o próximo melhor do mundo. E logo vai para o Real Madrid, tentando pegar o lugar do Real Madrid, que ele claramente aceitou. E em 2009 fecha com o Real Madrid, tentando pegar o próximo lugar do CR7, pegando a camisa 7. Porém, lá foi a queda totalmente do seu futebol. Lá, em 2 anos, ele teve simplesmente 11 lesões, que, cara, é muita coisa para um jogador que se esperava ser melhor do mundo. O cara tinha muito potencial, para você ter ideia. O cara era cotado como o melhor do mundo. E ele mesmo chegou a dizer que, em questão de bola jogada, ele foi melhor que o CR7. Mas pelo Chelsea, tenho certeza que você jogou mais que o CR7. Mas pelo Real, meu amigo, nem ferrando. Mas já para outro assunto, comenta aí se você concorda com o Hazard, se acha que ele jogou mais que o CR7 em bola jogada ou não. Mas continuando. E ele logo perde o lugar virando no banco do Vinícius Júnior, que como todo mundo sabe agora tá arrebentando. Inclusive nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, ele acaba de marcar um gol contra o Barcelona. Mas tá. E como todo mundo sabe, ele se aposentou no dia 10 do 10 de 2023, que terminou sua carreira com uma Champions, que poderia ter ser duas ou mais. Pois em 2021, quando ele estava no Real Madrid, para quem não sabe, em 2021 o campeão foi o Chelsea, né? E ele simplesmente viu o seu time eliminando o próprio Real Madrid que ele estava jogando. Que na minha mente o cara deve estar falando, nossa, velho, será que se eu tivesse ficado no Chelsea, não tivesse vindo pro Real Madrid, eu teria ganhado uma Champions ou mais? Será que eu teria pelo menos umas 3 Champions League ou no máximo duas? Então não sabemos, mas que o que com certeza ele se arrependeu é certeza, né? Porque passando para o próximo, o próprio Neymar. O menino Ney. Então, eu vou colocar ele aqui, a saída dele do Barcelona para o PSG e não ele para o Al Hilal. Pois eu acredito que o PSG foi pior, pois Neymar mal jogou pelo Al Hilal e pelo fato de ele se arrepender primeiro, provavelmente, de ter ido pelo PSG. Mas então, como todo mundo sabe, o Neymar eu acredito que seja um dos poucos que podem falar que em questão de bola nos pés ou bola jogada, realmente foi melhor que Messi e CR7. Porém, ele fez uma escolha que fez a carreira dele meio que de cima para baixo, que foi sair do clube que era ídolo, o Barcelona, e foi para o PSG por 220 milhões, que até o momento era o jogador mais caro. Mas como você olha os números lá, você fala assim, caraca, os números dele tá bem, o cara não, por quê? Por que você colocou nessa lista se ele ainda tava jogando bem ou em alto nível? Porém, eu coloquei ele assim, pois ele perdeu muito potencial. Em potencial de bola de ouro. E aconteceu a mesma coisa com o Eden Hazard, que ele se lesionou 11 vezes. Que é literalmente metade da sua carreira. Ou seja, ele contando com o próprio Santos e o Barcelona, se lesionou 11 vezes. Então, ele tem por causa disso. Mas também eu contei pelo fato de que todo mundo sabe que ele é caçado dentro de campo, então eu não contei muito.
mas isso continua sendo ruim. Mas eu coloquei ele também porque muitos acreditam que ele foi por causa do dinheiro. Mas eu acredito que ele saiu mais por ser sombra do Messi ou por tentar ser ídolo de um clube pequeno, fazer um clube do tamanho do PSG e tentar virar um tamanho bom. Porém, ele chega lá, não consegue fazer muitas coisas, pois tem muitas faltas. E quando chega em uma final de Champions, acaba perdendo para o próprio Bayern de Munique. Mas eu coloquei nessa lista por questão que ele perdeu muitos títulos. O único título que eles ganharam foi o Francesão e Copa de França, etc. Esses títulos aí, que mal conta, pois é uma liga fraca para você pensar em dinheiro que o PSG investe. Que nesse caso você tem um trio com Messi, Mbappé e Neymar e você literalmente perdeu um campeonato francês. É triste, é horrível para você ver isso. E por ele ter sofrido, porque 11 faltas é muito grande coisa para um jogador que literalmente o cara mal jogou. Agora passando para um caso bem interessante que é Pogba, que saiu do United para o Juventus em 2012 simplesmente de graça. E lá jogou muito, virou o ídolo até, sendo craque junto com o Dybala. Porém já em 2016 voltou para o Manchester United por 105 milhões, virando o jogador mais caro daquela época. Porém, lá ficou uma temporada meio abaixo da média, se não tem que bastante, nunca tendo uma temporada muito boa, muitas vezes sendo reserva e quando era titular se lesionava. Porém, em 2022 vai de novo para a Juventus de graça, que esse é o atual clube, porém está suspenso por doping do futebol até 10 de 9 de 2027. Então não sei o que vai acontecer, pode ser que depois quando volte ele desista do futebol, se aposente, ou sei lá, vai tentar de novo, nunca sabemos. Ou pode ser que o Manchester United compre de novo e venda ele de graça para a Juventus, tá ligado? Não sei. Ibrahimovic, que até podemos dizer que não foi ele que se arrependeu, e sim o clube que se arrependeu de não ter feito ele jogar melhor, mas tá. Uma coisa que eu vou falando sério agora é que Ibra jogou muito pela Inter de Milão nos anos 2008 e 2009. Porém, não conseguiu seu objetivo de ter ganhado a bola de ouro ou ser o campeão da Champions League. Mas, porém, conseguiu se mudar para o Barcelona, que lá é onde falava queria realizar seu objetivo e acreditava que poderia ganhar pelo menos a Champions ou a bola de ouro. Porém, lá não foi o que esperava. Ele não jogou mal, porém não conseguiu seus objetivos, que era ganhar Champions Leagues, e muito pelo contrário. Conseguiu ver o seu ex-clube, nesse caso a Internazionale, conseguindo ganhar a Champions League após a saída do Ibrahimovic em 2009, que nesse caso foi 2010. Ricardo, nesse caso o Kaká, que foi em 2009 para o Real Madrid, que foi comprado junto na mesma janela de transferência junto com o CR7, que nesse caso foram os dois últimos ganhadores da Bola de Ouro, que nesse caso foi Kaká em 2007 e CR7 em 2008. E comparando com o Messi, que foi em 2019 a Bola de Ouro, eles tentaram fazer isso tentando buscar pelo menos um jogo mais igualado para tentar vencer o Barcelona, que estava montando um elenco forte. Porém, diferente do CR7, o Kaká não foi muito bem. Meio que na segunda era do Galáctico, o Kaká não foi igual ele era no Milan, com muitas vezes lesionados, que ele teve mais ou menos 30 jogos por temporada no Real Madrid. Diferente lá no Milan, que ele tinha mais ou menos uns 50 jogos por temporada, que é praticamente todos os jogos. Além de muitas vezes que foi reserva. Porém, depois disso, todas as vezes que ele foi, cada vez foi decaindo mais, até sendo emprestado para o Manchester não, voltando para o Milan e depois só sendo emprestado para outros clubes e no final encerrando sua carreira no São Paulo. Então foi uma carreira até que mais ou menos. Eu achei que pra mim isso daí deve ter ficado triste, ruim a carreira dele, pois perdeu um grande auge. Agora para o próximo, o último, Ângelo Di Maria, que para os mais íntimos, Ângelo Di Magia, que em 2014 saiu do Real Madrid para o Manchester United, que foi vendido para ter a chegada de James Rodrigues, que nem parece que joga no São Paulo hoje em dia, mas tá. Que quem já viu a história deles sabe o que vai acontecer, mas quem não viu eu recomendo lá ver. Mas lá, ele fala que chegou uma carta do Real Madrid falando para ele não jogar, pois eles queriam preservar ele e fazendo que ele não se lesionasse, para que a transferência fosse bem sucedida. Porém, tem uma clara diferença entre ele antes e depois do Manchester United. No Manchester United, ele jogou mais ou menos 30 jogos, e lá ele só marcou 4 gols e 12 assistências, que para um moleque do nível do Di Maria é baixos. Pois tem até muitas polêmicas dele com o Luiz Van Gaal, que era o técnico do United na época, porque ele não utilizava muito Di Maria e quando utilizava era do jeito totalmente errado. E só para você ter a ideia da diferença
de uma temporada para outra é que no Real Madrid, na temporada 2013, ele jogou 52 jogos e teve 11 assistências. E 11 gols e 20 assistências. Além de ter sido campeão da Champions. E no PSG, que foi uma temporada depois do United, ele teve 47 jogos, 15 gols e 25 assistências. E tá bem claro que então a culpa é do técnico. E só pra você ter uma ideia dele, agora no ano de 2024, nesse caso lá na Liga Portuguesa, ele tem 24 jogos, 8 gols e 9 assistências. Isso com 35 anos. Ou seja, pra você ter a diferença do moleque para o outro, é que o cara tem menos jogos e quase tem mais gols e 2 assistências a menos, com menos jogos e mais idade. Ah, mas a culpa é da liga mais fraca, independente, tá ligado? Mas então, o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta o que você achou do vídeo, ou se você discorda de alguém ou tal. E eu quero saber a opinião de vocês do que vocês acharam dessa nova maneira de edição. Então, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Falou!